E eu quero agora dar boa tarde, Dani, linda! Oi, boa tarde, gente. Boa tarde, todo mundo. Menina, que Muito bom estar delícia! aqui de novo. Verdade, inclusive eu dou uma sondada às vezes nas redes sociais e eu vi uma parede toda de triângulo lá e tinha uma pessoa que eu amo muito, muito especial visitando o seu ateliê. Você viu, minha filha? Quem tem amigo tem tudo, né? O Dargan veio aqui e a gente já tinha combinado aquela parede que eu sou dessas, né? Eu acho que é coisa de artesão. Eu queria ter mudado há muito tempo aquela parede. Falando com ele, até comprei um papel de parede, falando, não, vamos pôr um tecido. E ficou linda a parede. Inclusive, entrou ontem no canal dele do YouTube o passo a passo de como transformar o espaço. E agora eu tenho uma parede feita por ele, né? Não, Meu amigo querido Dargan. você é muito chique, Dani. Você viu? A gente está muito elegante. By Marcelo Dargan. Isso. Mas olha, hoje nós temos um bate-papo super importante porque você começou, não foi de criança a costurar. Não, de criança eu comecei passando a linha na agulha para minha avó, mas eu não costurava não, só brincava na máquina Só dela. brincava. Mas Sim. hoje você leva a sério e muito a sério. Então eu gostaria que você nos falasse como empreender costurando, como empreender com a costura. Conta pra gente. Eu acho que isso, para mim, não foi muito planejado, né? As coisas, eu gosto de dizer que na minha vida foram acontecendo. A costura entrou na minha vida realmente de uma forma avassaladora, assim, ela veio transformando toda a minha história e ela também veio trazendo essa vontade de empreender dentro da costura. E eu acho que não existe como se não for com dedicação, com trabalho, com esforço, porque a gente sabe que não é fácil, né? A gente começa normalmente dentro da nossa casa, a gente vive um certo, entre aspas, preconceito da população por abandonar um emprego de carreira para viver de costura. Então, não foi fácil, mas foi super possível. E é isso que meu trabalho faz hoje, né? Comunicar ao mundo que costura é um baita negócio para que as pessoas possam empreender e encontrar um caminho, até porque a maioria é mulher. E dentro de casa, com os filhos, a gente enxerga na costura uma nova possibilidade. Então, eu grito isso mesmo, que é possível para todo mundo. Isso é que é legal, porque nós nos lembramos das costureiras que faziam roupas magnificamente bem. Eu, durante muito tempo, Dani, gostava que as minhas roupas fossem feitas sob medida. Eu tinha o carinho de ir lá, escolher o tecido, aquela coisa toda, para fazer aquelas calças sociais, as blusas. Tinha que ter um babadinho, coisa que a gente talvez até encontrasse na loja, mas você tinha uma amizade com sua costureira. Ela olhava Sim. em você, ela falava, você emagreceu, vai ter que ajustar aqui. Ela nem tinha pego fita métrica de tanto que ela te conhecia. E hoje a gente percebe, não só na costura das roupas, porque hoje está muito industrializado, mas ainda tem muitas costureiras que não só fazem as roupas, mas também fazem consertos daquelas peças que a gente ama de paixão. Mas o mundo da costura não está resumido só a isso. Veio a costura criativa, veio a costura para modificar o artesanato. Então, foi além das roupas lindas para peças maravilhosas. E você está justamente nesse âmbito da costura criativa. Você se lembra qual foi a primeira peça que você fez e que você fala assim, eu acho que eu nem vou vender. Você lembra qual foi a peça? Eu lembro, a primeira peça que eu fiz foi uma amiga do trabalho que sabia que eu tinha uma máquina de costura e eram lixinhos de mesa. Ela fazia artesanato, bijuteria em casa com as amigas e ela falou assim, Dani, você consegue fazer esse lixinho? Ele era um peso e um saquinho. Eu nem sabia costurar, Rita, mas eu sempre fui metida. E aí eu falei, não, eu consigo, me dá aqui esse modelo que eu vou fazer. E aí foi aí que eu fiz, e foi a minha primeira fonte de renda através da costura, porque eu fiz para ela e ela levou na roda das meninas que faziam bijuteria, e todo mundo
queria o saquinho igual. Então surgiu a minha primeira encomenda e ali que eu vi a possibilidade de empreender com costura. Eu falei, nossa, eu acho que eu vendi uns 20. E aí começou. Foi ali que eu falei, dá para ganhar dinheiro com isso aqui, então eu vou começar a brincar mais disso, porque eu achei legal. Naquela fase da minha vida eu precisava de um dinheiro, de uma renda extra, né? Então, eu falei, agora eu vou poder ganhar dinheiro com isso. E aí eu fiz esse saquinho, e daí depois eu fiz lancheira térmica, e aí foi indo para necessaire, depois foi indo para bolsa, e quando eu vi, a costura já tinha tomado uma proporção muito maior dentro da minha vida, e eu falo que costura ela preenche algo, sabe? Porque se deixar, eu passo a madrugada. Meu marido até falou que vai pôr um colchão dentro do meu ateliê, porque se deixar, eu fico só lá dentro costurando, porque você não vê o tempo passar. É um negócio que é altamente viciante, terapêutico, e ainda a gente consegue ganhar dinheiro com isso. Então, eu vi uma grande oportunidade através da costura, e foi muito mais fácil do que eu imaginava, porque eu pensava que eu ia fazer e que eu não ia conseguir vender, mas foi o contrário, né? As pessoas começaram a encomendar a partir de uma peça feita. Agora, quando você, olhando para o seu trabalho, esse tempo que passava rápido demais enquanto você estava fazendo artesanato, porque você estava fazendo o que você gosta, o que te apraz, o que te dá, assim, alegria. Você não vê, por isso que não vê a hora passar, mas quando você, ainda trabalhando fora e fazendo o artesanato, você tomou a decisão, que não deve ter sido fácil, de falar, não, eu quero só o artesanato e vou deixar a minha carreira de lado para me dedicar àquilo que eu gosto de fazer. Como foi esse momento, essa cisão? Quando eu rompi, né, eu engravidei. Então, eu entrei num processo de licença maternidade junto ao meu trabalho CLT. E aí, nasceu a oportunidade, eu trabalhava viajando e eu não gostava, né? E agora, com 2 filhos, eu falei, agora eu não quero mais viajar mesmo, eu quero ficar em casa, eu quero ficar com eles. E nesse período, eu fazia algumas encomendas. Então, eu fiquei afastada e depois eu fiquei na licença maternidade. E quando eu voltei, eu estava decidida, né? Eu comecei a vender, a fazer as minhas peças e a me dedicar, porque eu estava com esse tempo livre e eu não queria mais estar ausente da minha casa. E aí foi quando eu voltei da licença maternidade e eu me coloquei à disposição da empresa. Eu falei, gente, agora eu acho que chegou o meu momento de empreender, porque a costura já estava me mostrando que era possível eu ganhar igual eu ganhava no CLT ou até mais. E tendo a minha disponibilidade de tempo, estando em casa, estando com os meus filhos, não tendo que viajar, não tendo que ficar horas, e nem prestar contas, né? Então, ali eu tomei a decisão. E aí eles fizeram um acordo comigo e eu ganhei a minha carta de alforria para o artesanato. Olha, que delícia. Mas o mais interessante na história, né, da Dani Delinski, opa, do lado de cá ela tá, na história da Dani Delinski, é o quê? É que ela fez tudo por ela e pela família, pelo prazer do artesanato, fazer o que gosta, mas ela contagiou um monte de gente. E aí começaram a chegar pessoas na sua vida para aprender com você. Agora, você correu atrás de outras professoras também para aperfeiçoar uma técnica, quem já estava mais tempo na estrada da costura criativa. E como você aprendeu e como você começou a montar o seu exército aí, essa turma toda que aprende com você e ama você, te segue e está sempre junto. Foram 2 fases, né? Eu comecei na costura há 11 anos atrás e naquela época a internet não tinha todo esse monte de conteúdo que tem hoje, né? Nós tínhamos professoras maravilhosas, uma delas que eu sempre falo com maior amor e carinho e que me ensinou a passar o zíper, que é a Estela Junqueira.
E eu sempre falo para ela, né? Você me ensinou a caçar o zíper, né? Foi necessário. Tinha alguns conteúdos na internet, então eu fui aprendendo com ela o que ela ensinava. E muita coisa foi errando. Eu gosto de dizer também que o erro é onde a gente mais aprende. Verdade. Quanto mais eu errava, mais eu via a maneira correta de se fazer. E aí, uns 5, 6 anos depois que eu já tinha começado, eu tomei a decisão de... Como eu tive um ateliê de sucesso, eu sustentei a minha casa, a partir das minhas vendas, eu vi que era possível, nasceu em mim o desejo do ensino. E aí eu precisei romper novamente uma barreira, que foi, eu não posso mais atender as encomendas. Se eu for ensinar, eu vou me dedicar ao ensino, e se eu for vender peças para clientes, eu tenho que fazer isso. Então, até quem me segue lá do início, de quase 6 anos atrás, elas acompanharam esse processo, que foi bem doloroso, porque eu amava vender as minhas peças, mas eu não dava mais conta de ensinar, e aí nasce a formação desse grande exército que eu ensino através da minha história, que eu inspiro, que eu falo, olha, se dedica, trabalha, você não precisa ter muito. Eu comecei com muito pouco, porque naquela época eu não tinha condições nenhuma. A minha mãe, meus pais, meu sogro me ajudavam muito. Queria uma máquina, tinha que fazer loucura para conseguir comprar, não era fácil. E aí nasceu o desejo de ensinar, e aí o meu negócio se transformou novamente, né? Que é quando entra a abertura de loja e vamos vender material, e hoje eu tenho toda a minha família trabalhando comigo, e esse exército enorme de pessoas que aprendem e vivem da costura através dos ensinamentos, né? E das experiências de vida, que eu gosto sempre de dizer, Rita, o melhor do que ensinar é você ensinar através da tua própria história, porque Verdade. Você viveu aquilo na pele. Então, eu vivi muita coisa e eu tento trazer todas essas experiências para o público que me acompanha, para que elas também entendam que não é fácil, que não é mágica, mas que é muito possível. Agora, quando você vê a pessoa interessada em, olha, mas eu gostaria muito, porque muitas pessoas com certeza abrem o coração para você e dizem assim, olha, eu queria começar, mas eu não sei como, eu não sei falar, eu não sei gravar, eu não sei fazer, eu não sei vender. As pessoas compartilham isso com você, das suas dificuldades? Sim, muito. E muito porque eu pego muitas mulheres inseguras de si, né? Eu encontro muita gente com medo, medo de fracassar, porque já fracassou de repente em muitas coisas da vida, e aí tem medo de se frustrar novamente, compartilhar que às vezes não tem o apoio dentro de casa, que sofre a crítica da família pelo preconceito de, vai abandonar o que você faz para viver de costura, isso não é possível. Então eu me deparo todos os dias com histórias dessa maneira, e muitas são surpreendentes. Eu sempre falo que como mulher, que eu prego muito isso, né? A gente às vezes engravida, tem o filho, casa, a gente vai sempre se colocando no segundo lugar, a gente nunca está em primeiro, né? Verdade. E eu falo sempre que a gente precisa resgatar às vezes o nosso desejo, né? Que às vezes assumir o nosso desejo não é ser omisso com o meu marido, ou ser omisso com o meu filho, ou com os meus afazeres, né? Mas é me colocar em prioridade em alguns momentos, porque isso vai me fazer bem. Então é muito gostoso ver a transformação que esse trabalho que eu faço realiza na vida de milhares de mulheres. Eu poderia te citar inúmeras histórias de mulheres que mudaram de vida, que saíram de depressão, que começaram a ganhar o seu próprio dinheirinho e nunca conseguiram isso. Então, é muito gratificante poder ver o poder que eu falo. Não sou eu que transformo, quem transforma é a costura. Eu sou apenas um instrumento, né, para levar para essas mulheres esse poder, mulheres e homens, porque tenho muitos homens nesse exército, esse poder da costura, né? Tem muitos. Agora, tem alguma história que te comoveu, que te marcou ou que te inspirou entre as pessoas, homens e mulheres que participam do seu exército? Tem várias. Tem histórias chocantes do tipo... Eu já recebi no Natal do ano passado que uma aula gratuita minha colocou uma ceia de Natal na mesa de uma família. Louvado seja Deus.
através de uma aula. Ela fez uma aula com o material que tinha e conseguiu vender aquilo, e aquilo foi a salvação do Natal da família, que ela conseguiu, sabe? Então, tem histórias assim de alunas que conseguiram colocar filhos em faculdade e pagar a faculdade, de maridos que durante a pandemia ficaram desempregados e quem sustentou a casa foi a costura. Então, assim, tudo isso vai mostrando esse poder que a costura tem, né? Da gente poder trabalhar em casa, da gente enxergar, não só como algo de passatempo, porque também é ótimo, né? É uma terapia excelente, às vezes para ocupar tempo, para, né? Às vezes a pessoa se aposenta, fica em casa, o filho vai embora, o neto cresce, aí fica naquela síndrome do ninho vazio. Então, a costura tem esse poder de te ocupar, de te manter sempre em movimento. E tem histórias incríveis, histórias transformadoras de gente que saiu da depressão, gente que hoje é diferente, é mais feliz, é mais alegre, ama a ela mesmo. Então, tudo isso a costura faz. Para a gente fechar nossa conversa, mas eu gostaria, você ainda tem um tempinho, eu gostaria que você incentivasse e aceitasse a minha proposta hoje. Não é um desafio, é uma proposta. Vamos transformar vidas hoje? O que você tem para nos dizer, sabe? Esse Brasil inteiro que está com a gente, o que você tem para dizer para elas, essas que estão desanimadinhas, que têm vontade de começar, mas nunca começam porque tem vergonha ou porque a família, como você disse, não apoia e etc. A tua dica para transformar essas vidas? Eu sempre digo que para começar basta a gente dar o primeiro passo. O mais difícil é você dar o primeiro passo. A hora que você deu o primeiro passo, a gente começa a firmar um propósito, né? Eu falo até com as minhas alunas, se você está de um lado da ponte, mira que você quer ir para o outro lado, deu o primeiro passo, você vai. Se você chegar no meio da ponte, você não volta para trás, porque é mais fácil andar para frente do que para trás. Verdade. Então, eu gosto sempre de dizer, dá o primeiro passo, né? Medo vai ter. Eu tenho medo, Rita, em tudo que eu faço, né? Empreender no nosso país não é uma tarefa fácil, né? E a gente tem medo de fazer as coisas, mas a gente tem que fazer com medo. Eu acho que a coragem, ela tá na gente, né? E ninguém consegue mudar a tua história a não ser você mesma. Eu sempre falo isso para toda aluna que chega para mim, Dani, eu queria, mas eu tô com medo. E eu falo, então põe esse medo no bolso e vai com ele. Porque ninguém vai fazer nada por você, né? Ninguém vai fazer nada por mim. Se eu quiser mudar algo na minha vida, depende de mim a mudança. Então, eu quero convidar o pessoal aí para se inscrever no canal do YouTube, né? Eu tenho milhares de conteúdos gratuitos, basta a pessoa pegar 1 hora para se divertir e aprender junto, porque essa doidinha da costura promove algum movimento, entendeu? Olha, hoje eu estava fazendo o teste, até compartilhando com quem está em casa, eu estava fazendo o teste de áudio para ver se eu estava... E a Dani não estava me ouvindo ainda. Aí eu falei assim, Dani Delícia! Você não é Delinsky, não, é Dani Delícia. E ela não respondia, porque ela não estava ouvindo. Mas, e agora eu quero, então, repetir isso, porque, Dani, é uma delícia estar na sua companhia. Te agradeço demais por estar comigo nesse tempinho aqui no Mulher.com. E eu espero de coração que você tenha inspirado muitas pessoas, homens e mulheres, a entrar por essa vereda da costura e começar o seu processo criativo, o seu processo de produção, o seu processo de vendas e de reforçar não só o orçamento doméstico, mas reforçar a realização daquele sonho, daquela viagem, da reforma da casa, do carro, do que você quiser. O artesanato torna isso possível. Dani, muito obrigada por estar comigo hoje. Eu que agradeço. Um beijo para você, para todo mundo que está aí no chat, que eu estava acompanhando. E em breve eu estou pessoalmente aí, hein? Estamos te esperando. Um beijo grande, querida. Um beijo, fica com Deus. Amém. Conversamos aí com Dani Delinsky.